Bom, vamos direto ao ponto e mergulhar nessa reflexão. Sabe, é muito comum a gente pensar em Moisés e logo imaginar aquele grande administrador, né? O homem que guiou uma nação inteira através do deserto, ou aquele legislador imponente descendo do Monte Sinai. Mas olha só, quando a gente examina os relatos bíblicos mais de perto, descobrimos que o verdadeiro sucesso de Moisés não estava na sua habilidade logística ou na sua capacidade de gestão. O grande segredo desse líder era a comunicação constante e a sua comunhão íntima e diária com Deus. Claro, outros homens como Enoque andaram com o Senhor, mas a Bíblia nos dá detalhes fascinantes sobre as conversas de Moisés com o Criador. E foi exatamente essa intimidade profunda que forjou o caráter e a liderança dele. E para a gente entender o nível dessa profundidade, é só dar uma olhada lá no livro de Êxodo, no capítulo 33. É aquele momento onde Moisés está intercedendo fervorosamente para que a presença do Senhor acompanhe Israel. Ele tinha total clareza de que, sem essa presença divina, o povo simplesmente não teria identidade e não encontraria um descanso verdadeiro. Só que ele não para por aí. Moisés faz um pedido de uma ousadia pastoral impressionante, clamando por uma prova maior da graça de Deus. Ele diz: "Mostra-me a tua glória." É uma conversa de total dependência e reverência, mostrando que ele não se contentava apenas em ver as obras de Deus, ele ansiava desesperadamente conhecer a essência de quem Deus é. Então, o ponto crucial aqui é ver como Deus responde a esse clamor. O Senhor não só afirma a sua presença, mas proclama toda a sua bondade e soberania. Só que ele também traça um limite muito claro para nós. Afinal, o homem decaído não tem como ver plenamente a face de Deus e continuar vivo. Então Deus concede a Moisés uma revelação que é real, que transforma, mas que é parcial. E aqui a gente vê um equilíbrio perfeito. Deus responde com uma graça infinita e uma proximidade amorosa de aliança, mas sem perder 1 milímetro da sua majestade e transcendência insondáveis. Moisés vivia continuamente mergulhado nessa presença gloriosa, sempre pedindo direção e se colocando na brecha por aquele povo. Agora, não se engane. Toda essa intimidade não isentou o nosso líder das provações aqui na Terra. Muito pelo contrário. Quando a gente desce lá do Monte da Contemplação para a planície da nossa realidade do dia a dia, a gente vê que a graça que Moisés experimentava foi testada ao extremo. E o teste mais amargo não veio de exércitos inimigos ou de algum faraó distante, não. Veio de dentro da própria casa dele, da sua própria família. É bem ali no meio da crise familiar e na traição de quem está mais perto, que aquele verdadeiro caráter forjado na presença de Deus é realmente colocado à prova. Isso ilustra perfeitamente a complexidade do que Moisés enfrentou em duas ocasiões gravíssimas. Pensa comigo, de um lado a gente tem Arão. Moisés se ausenta e Arão acaba cedendo à pressão do povo, liderando a construção daquele bezerro de ouro. Um ato de idolatria terrível que rompeu a aliança e acendeu a ira de Deus para destruí-lo. Do outro lado, um tempo depois, a gente tem Miriam. Movida por puro ciúme e crítica, ela bate de frente com a autoridade profética de Moisés e acaba sofrendo um juízo severo, sendo ferida com lepra. Nas duas situações, as pessoas que Moisés mais deveria confiar falharam miseravelmente com ele e, o pior de tudo, pecaram gravemente contra o Senhor. Diante de um cenário desses, qual seria a reação humana mais natural? Ressentimento. Moisés tinha todas as justificativas do mundo para cruzar os braços e falar: "Deixa Deus pesar a mão e aplicar o juízo que os dois merecem." Mas a resposta dele foi radicalmente o oposto. A intimidade com Deus já tinha transformado o coração dele. Com Miriam, ele clama na mesma hora: "Ó Deus, rogo-te que a cures." E com Arão, a intercessão fervente dele conteve um juízo que seria imediato. Em vez de lavar as mãos ao se vingar, ele se apressou em perdoar e interceder, evitando a destruição do irmão e limitando a impureza da irmã a apenas 7 dias. É um espelho lindíssimo da própria graça perdoadora de Deus sendo refletida na vida de um ser humano. Olhando para o nível de misericórdia histórica desses, é inevitável a gente não se perguntar: mas e nós? Como a gente aprende a praticar esse tipo de perdão hoje em dia? Como é que a gente sai da teoria e começa a replicar essa graça tão radical na nossa caminhada cristã diária? Porque sofrer ofensas, tomar rasteiras e lidar com decepções é uma realidade inevitável. Mas a forma como a gente responde a essas feridas é o que vai definir a saúde da nossa alma e se nosso testemunho do Evangelho é verdadeiro ou não. Vamos avançar e ver como isso se constrói à luz do Novo Testamento. O próprio Jesus, lá em Mateus capítulo 5, e o apóstolo Paulo, em Colossenses 3, nos dão um roteiro exato. Praticar o perdão começa por dobrar a nossa vontade à palavra de Deus. Primeiro passo, devemos orar por quem nos fere, exatamente como Moisés fez por Miriam. Segundo, precisamos recusar terminantemente qualquer tipo de vingança. E terceiro, lembrar o tempo todo da imensidão do perdão que nós mesmos já recebemos em Cristo Jesus.
A grande sacada aqui é entender que o perdão é uma decisão. A gente decide perdoar antes mesmo de sentir vontade de fazer isso, tratando quem nos ofendeu com verdade, sim, mas cobrindo tudo com muita misericórdia. Mas é fundamental a gente compreender uma coisa. Esse tipo de perdão não é fruto de uma mera força de vontade humana ou de um pensamento positivo superficial. Trata-se de um exercício espiritual e progressivo. É o resultado contínuo de um arrependimento diário e de esmagar o nosso próprio orgulho, o que muitas vezes dói bastante. Viver essa realidade exige da gente uma dependência total do Espírito Santo. Assim como Moisés dependia da presença de Deus lá no deserto, nós dependemos do Espírito para conseguir liberar perdão. Porque se formos depender só da nossa própria capacidade emocional, nós fatalmente vamos fracassar na hora de amar quem nos ofende. Isso nos traz para uma profunda reflexão final. A prática do perdão não é um opcional na vida cristã. Ela expressa o próprio caráter do Evangelho. Quem foi reconciliado com Deus por meio da cruz precisa viver uma vida de reconciliação. Se a gente não trilha esse caminho de graça, os nossos corações vão endurecendo, a nossa comunhão como igreja adoece gravemente e o nosso testemunho simplesmente perde a credibilidade diante de um mundo que nos observa. Que a gente possa, através dessa intimidade constante com o Senhor, buscar a cura das nossas relações e interceder pelas pessoas ao nosso redor. Olha, se essa mensagem edificou o seu coração e te mostrou a importância da intercessão e do perdão, aplique essa palavra hoje mesmo na sua vida. E não deixe de curtir e compartilhar essa reflexão para que mais vidas sejam alcançadas e transformadas pelo poder do Evangelho. Fiquem com Deus e até a próxima.